Vamos dar um glória a Deus aí, aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia, que bom estarmos em comunhão, buscando ao Senhor, buscando a presença, a direção de Deus para as nossas vidas. Você que chegou a esse culto de celebração, entenda que já Deus, Ele tem uma vitória especial para você, amém? Aleluia. Você já é vitorioso em Cristo Jesus. Você já tem algo especial da parte de Deus para a sua vida. Entenda que Deus tem um propósito poderoso para você, amém? E eu quero compartilhar algo que Deus falou ao meu coração. Desde sexta-feira, Deus tem me alertado com essa palavra poderosa, no qual o Senhor, com um povo que Ele tinha propósito, com um povo que Ele tinha escolhido para viver um novo tempo, que Ele tinha separado, que Ele tinha arrancado do lugar de sofrimento, do lugar de escravidão, e levou a um novo tempo, amém? E eu e você, amados, nós não somos diferentes. Jesus, Ele nos escolheu para vivermos um novo tempo. Ele nos tira de um lugar de sequidão, Ele nos tira de um lugar de deserto, Ele nos tira de um lugar de perseguição, de luta, de açoite, de muitas coisas que sobreveio sobre as nossas vidas, quando nós não caminhávamos na presença do Senhor, e nos dá uma nova oportunidade. Diga para o seu irmão: Deus te deu uma nova oportunidade. Obrigado. Abra a sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1. O título dessa mensagem nessa noite é tempo de restaurar. Repita comigo: é tempo de restaurar. Aleluia. É tempo de restaurar. Ageu, capítulo 1. Eu aguardo até que todos encontrem o que diz a palavra do Senhor para mim e para você. Aleluia. Quem achou, diz amém. Vou aguardar, que tem algumas pessoas que ainda estão procurando. É importante que todos nós devemos estar com a nossa Bíblia aí no ponto, para que não venhamos perder nenhum detalhe que Deus tem para mim e para você. Ageu, capítulo 1. Diz o seguinte, amados: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zerobabel, filho de Seatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, repita comigo: agora assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem.
e aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que fiz isso, diz o Senhor? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, e tudo que mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zerobabel, filho de Zetiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jezeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus. E por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, o povo temeu o Senhor. E então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Quem pode dar glória a Deus? Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zerobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Curve a sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero aqui nessa noite, Deus, colocar, Senhor, as nossas vidas diante do Teu altar, Pai. Obrigado, Deus, porque até aqui chegamos. Deus, eu te peço nesse momento, Santo Espírito, toma nossa mente, o nosso coração cativo ao Senhor, Pai. Que toda distração interna e externa, Pai, que todo o nosso pensamento, Senhor, venha estar agora focado em entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações, Pai. Deus amado, Deus querido, que toda barreira no mundo espiritual, ela venha cair por terra, e nós possamos nessa noite receber daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada, Deus. Pai amado, que o Teu santo nome venha a ser exaltado nesses lares, Pai. Assim, Deus, nós oramos e já te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus, e todos dizem: repita comigo, é tempo de restaurar. Aleluia. Amado, nessa passagem, onde nos fala ali, no primeiro capítulo de Ageu, o povo de Deus, ele havia retornado do exílio da Babilônia, com uma grande missão, uma missão bem clara, que era o quê? Reconstruir o templo. Um povo no qual estava ali passando pelo período de exílio, um povo no qual tinha sofrido por anos, estava passando por um período que estava cativo a várias situações. E assim, amados, eu e vocês também somos o povo de Deus, que por tanto tempo passamos
em exílio, cativo, algumas situações, limitados de estar no centro da vontade do Senhor, de estar no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Mas como este povo, Deus moveu o coração do rei, Deus moveu o coração para que aquele homem agora libertasse esse povo, o Senhor também se moveu em meu e em teu favor. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Eu e você também somos um povo que fomos alcançados pela misericórdia de Deus, como esse povo que estava exilado. O Senhor foi o próprio Deus que moveu para que aquele exílio acabasse e o povo agora retornasse para um novo tempo. E o povo agora fosse liberto para viver um novo tempo. Foi o próprio Deus que moveu um novo tempo na vida deste povo, no qual nós vemos aqui no primeiro livro de Ageu, no primeiro capítulo de Ageu, onde a palavra do Senhor ela veio sobre o profeta Ageu para dar um recado ao governador de Judá. Por quê, amado? Porque o Senhor moveu aquele povo, o Senhor promoveu um novo tempo, mas neste novo tempo, o Senhor agora, Ele deixa uma missão bem clara para aquele povo escolhido, aonde Ele fala que o povo de Deus teria que reconstruir o templo. E não diferente de mim, de você, aquele povo, ele chega agora para essa missão, ele chega agora grato, porque Deus lhe dá uma oportunidade. Eu e você, nós chegamos gratos aos pés do Senhor, nós chegamos gratos a essa nova oportunidade que Deus nos dá, de eu e você, vivemos uma nova vida com o Senhor. Quem foi grato aqui porque foi alcançado pelo amor de Cristo? Amém? Então, amados, este povo, ele chega entusiasmado, ele chega cheio de ânimo, ele chega cheio de disposição. Eles lançaram os alicerces desse novo templo fazendo festa, eles festejavam essa oportunidade de agora estar nessa missão de Deus para suas vidas, que era reconstruir, que era restaurar, que era viver um novo tempo, que era ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Quando eu e você, nós nos achegamos ao Senhor, movidos e alcançados por essa oportunidade que o Senhor tem para mim e para você, nós também estamos com esse mesmo entusiasmo, essa chama, no qual eles estavam quando começaram essa reconstrução. Mas, repita comigo, mas diante da oposição dos inimigos e das crises econômicas, eles o quê? Pararam. Eles pararam, amados. Agora aquele povo que estava entusiasmado com a missão que Deus deu para a sua vida, diante das opressões, diante das crises econômicas e dos opositores, os seus inimigos, eles pararam. O templo ficou abandonado, sabe por quantos anos, amados? 16 anos. Ficou parada a reconstrução do templo do Senhor, na qual era uma missão dada pelo próprio Deus para aquele povo. Deus, Ele tem uma missão, 2, 3, 4, 5, para mim e para você. Deus, Ele nos chama para que eu e você venhamos ser cada dia mais ferramenta nas mãos do Senhor, na nossa própria vida, na nossa casa, na nossa família, por aonde nós passarmos. E ali eles lançaram os alicerces com grandes festas, mas diante da oposição e dos inimigos e das crises econômicas, eles pararam. E não foi uma pausa de um final de semana não, amado. Foi um silêncio
de quase 2 décadas de prioridades invertidas. 16 anos, Denilson, aquele povo parou a reconstrução, aquele povo parou a grande missão que o Senhor tinha dado a eles, trouxe eles de volta, deu uma nova oportunidade, e agora o povo, diante da pressão, diante das crises, eles resolvem parar. Mas não foi uma paradinha assim, não, eu vou parar aqui uma semana para descansar, e depois eu faço, não. A situação foi se postergando, o tempo foi passando, e agora este povo começa a normalizar aquela situação. 16 anos a obra parou. E a desculpa humana no versículo 2, olha o que fala: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Deus levanta agora o profeta, mas o povo no versículo 2 afirmava que ainda não era tempo. Aí já tinha passado 16 anos, amado, e o povo dizendo, não, ainda não é o tempo, ainda não chegou a hora. O versículo 2 revela a justificativa do povo: ainda não chegou o tempo de reconstruir. Para as coisas de Deus nunca precisa um momento ideal, mas para suas próprias vidas o tempo já é chegado. Ou seja, como foi falado, no começo, quando eles começaram a lançar os alicerces, era festa, era alegria, era entusiasmo, mas com o passar que eles foram reconstruindo também as suas vidas, naquela nova oportunidade que o Senhor deu para eles, a prioridade com as coisas do Senhor foi ficando para depois. Amados, e o inimigo, ele faz bem assim conosco. Quando eu e você somos chamados para ter a oportunidade de viver esse novo tempo com Deus, que todos aqui tivemos essa oportunidade, as distrações, ela vem nos fazendo com que a gente venha inverter os papéis. Mas nessa noite, como o título dessa mensagem diz, é tempo de restaurar. Repita comigo, é tempo de restaurar. E agora, amados, aquele povo, ele fica distraído, vivendo duas situações, sem nenhum tipo de equilíbrio, e tomando para si uma desculpa, dizendo no versículo 2 que ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Mas Deus agora, ele não marcou um tempo, ele deu uma ordem. Quando ele trouxe o povo, ele deu uma ordem, que era para reconstruir. Ele não disse que era para começar daqui a um mês, ele não disse que era para começar daqui a um ano, uma década, e tampouco 16 anos, como se passou com este povo. O Senhor falou que era para reconstruir, e o povo agora começa a dar desculpa, porque o problema estava na falta de prioridade. A desculpa humana no versículo 2 revela a justificativa do povo: ainda não chegou o tempo de reconstruir. Para as coisas de Deus nunca parecia o momento ideal, mas para suas próprias vidas o tempo já havia chegado. Ou seja, o povo teve a oportunidade e ele não soube administrar, ele não soube dar valor. Agora ele começa a inverter os papéis, agora ele começa a esquecer a ordem que Deus tinha dado, porque ele começa agora a ficar distraído. Ele começa agora, de tanto excesso de alegria, muitas vezes o excesso de bênção. Agora eles foram libertos, eles saíram do exílio, e agora eles ficam distraídos, querendo recuperar o tempo perdido, querendo fazer mais e mais,
achando que ainda eram escravos, ou eles mesmos se tornando escravos da sua euforia. E muitas vezes, amados, nós nos encontramos dessa maneira, escravo da nossa própria euforia, por querer acelerar os processos ou até mesmo inverter o propósito de Deus na minha e na tua vida. Deus nos dá uma oportunidade, e Ele tem um propósito bem declarado para mim e para você, e nós precisamos estar atentos, para que o Senhor, Ele venha achar graça em nós. E o versículo 3 fala o seguinte: e por isso a palavra do Senhor veio novamente, por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Uma pergunta. E no versículo 5 diz o seguinte: agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Deus estava querendo trazer um alerta para aquele povo, amado. Deus estava querendo dizer para eles: ei, gente, acorda, gente. Olha para onde vocês estão caminhando. Já se passaram 16 anos e vocês só estão pensando em trabalhar e reconstruir as suas casas e fazer fino acabamento. E o meu templo, que eu fiz um projeto contando com vocês, e a restauração que eu queria fazer por completa, e eu estava contando com a tua participação. Era o que Deus estava dizendo para aquele povo. Se passaram 16 anos e o povo estava cada dia mais disperso de estar no centro da vontade do Senhor. O que Deus está querendo falar para mim e para você nessa noite, meu amado? Que o problema do povo não era a falta de recursos, era a falta de prioridade. 16 anos parado é muito tempo para quem tem uma ordem do Rei do Universo. O próprio Deus falou para o povo: é para reconstruir o templo. Foi uma ordem direto do Deus do Universo, Deus Todo-Poderoso. E não era falta de recurso, não, porque ele estava fazendo finos acabamentos na sua casa. Era falta de prioridade. O que eu quero te dizer, amado: o pastor veio aqui hoje para pedir alguma coisa para fazer na igreja. Não. Eu estou falando de restauração que Deus tem para fazer na minha e na tua vida. Às vezes, pastora, tem situações que precisam ser restauradas e que Deus já deu uma ordem: eu estou te dando livramento, eu estou te chamando para um novo tempo, é tempo de restaurar. Mas nós nos perdemos no nosso próprio entendimento e na nossa própria caminhada, e não vemos nada acontecer, e não vemos as coisas fluírem, porque talvez não é por falta de recurso, não é por falta de nós não sabemos o que fazer e como fazer, mas é por falta de prioridade. Ei, Deus quer fazer coisa nova na minha e na tua vida. Deus quer restaurar áreas que Ele já tem um projeto definido. Mas cabe eu e você nos dispomos a fazer a minha e a sua parte. E quais as consequências, amado, de deixar uma obra parada? Olha o que diz no versículo 5 e 6. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. As consequências de deixar o projeto de Deus parado. As consequências de deixarmos uma ordem do próprio Rei do Universo, Deus poderoso,
sem ser cumprida através da minha e da sua vida. Nada nos sacia. Parece que nada acontece. Agora aquele povo, embora está ali há 16 anos, trabalhando, para os seus próprios deleites, para os seus próprios benefícios, nada acontecia de diferente. E o Senhor traz um alerta. Vejam o que está acontecendo, aonde seus caminhos os levaram. Deus estava falando para eles: ei, povo, entendam, vocês estão fora da rota. É tempo de restaurar, é tempo de refazer, é tempo de recomeçar, é tempo de se colocar no centro da minha vontade, não da sua vontade. Era o que o Senhor estava falando para aquele povo: ei, povo, acorda. É o que Deus está falando para você aqui também hoje: acorda, acorda, para você não perder o fio da meada. Deus estava falando para o povo: chega, já tem 16 anos que eu dei uma ordem para você, já tem 16 anos que eu falei, é para reconstruir, e você se perdeu no meio da caminhada. O que eu quero dizer para você hoje, amado? O Espírito Santo de Deus, quanto tempo faz que Deus já te deu uma ordem bem definida? Quanto tempo faz que Deus já te deu uma direção, e você talvez está distraído com outras prioridades? Você talvez está distraído por conta das pressões, ou das oposições, ou crises que chegam na tua vida. Mas Deus lá atrás já te deu uma ordem bem definida, para você reconstruir algo, direcionado pelo Senhor. Aquele povo lá tinha que reconstruir o templo físico. Mas o que Deus te confiou para você reconstruir? Às vezes é uma vida de oração, às vezes é uma vida de servidão, às vezes é uma vida de discipulado, às vezes você precisa reconstruir um relacionamento que foi quebrado lá atrás, às vezes você precisa reconstruir o ministério no qual Deus te confiou e está em ruínas. O que Deus já te falou para você colocar em ação? O que Deus já te encontrou, te chamou, te separou e disse: ei, meu filho, minha filha, você precisa colocar isso aqui em prática. Você precisa botar para acontecer. E talvez, amado, se passou um mês, uma semana, um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não sei, 16 anos, como foi esse povo, e você se distraiu com as coisas da vida, outras prioridades vieram chegando, e o tempo foi passando. Mas eu quero te dar uma notícia: Deus está te sacudindo hoje, como sacudiu aquele povo, e está te dizendo: ei, acorda, 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 porque eu estou vendo, e eu sei bem o que eu já te pedi, tem tempo, e eu quero ver você florescer, eu quero ver a tua casa florescer, eu quero ver a tua vida financeira florescer, eu quero ver a tua saúde florescer, eu quero ver o teu casamento florescer, eu quero ver a tua vida profissional florescer. Então, acorda, é tempo de restaurar, não é tempo mais da obra ficar parada. Qual é a obra que Deus tem confiado a você? Qual é a obra que Deus tem colocado na tua mão e depende de uma atitude tua, de uma ordem que Ele já te deu? Qual é a obra que está parada dentro da tua casa? Qual é a obra que está parada dentro da tua empresa? Qual é a obra de Deus que está parada dentro da tua família?
que Ele já te pediu para você tomar um posicionamento, que Ele já confiou a você, e você ainda assim está se encontrando distraído. Deus está te convidando nessa noite para você se acordar para um novo tempo de restauração na sua vida. Aleluia! Na sua vida, amados. Quando deixamos a obra de Deus parada para focar apenas nos nossos interesses, entramos em um ciclo de frustração e escassez material e espiritual. Ah, pastor, nada consegue, nada vai para frente. Eu dou um passo para frente, 2, 3 para trás. Era o que aquele povo passou 16 anos trabalhando, plantando, e nada acontecia. A palavra de Deus diz no versículo 5: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Levaram o quê? A um plantio sem resultado, amado, porque eles estavam fora do projeto de Deus. Quando eu e você, nós estamos fora do propósito do Senhor. A pregação começou agora, pastora. O Espírito desceu aqui agora. Quando eu e você estamos fora do projeto de Deus, as coisas não fluem, as coisas não acontecem com resultados positivos. Aquele povo passou 16 anos produzindo, e olha o que diz a palavra: vocês têm plantado muito, no versículo 6, e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem. Ou seja, nada que eles faziam, irmã, preenchia o vazio, porque eles estavam fora do projeto de Deus. O coração deles estava longe do projeto de Deus. 16 anos, amado, já tinha caído no esquecimento. Eles já tinham abandonado. Eles não tinham ficado um domingo sem vir no culto, não. Foram 16 anos sem fazer o que Deus requeria das suas vidas. Só que nada começa grande. A única coisa que nasce grande é o que, amados? Filhote de elefante. Já nasce grande, irmão. Tudo começa pequeno. A gente vai parando de orar, a gente vai parando de crer, a gente vai parando de buscar Deus, a gente vai parando e parando e parando. Eu creio que aquele povo, um dia, Rodrigo, ele não foi para a obra, outro dia, não foi 2, refazer os alicerces, outro dia não foi 10, e daqui a pouco um começou a desanimar o outro. E muitas vezes é assim. O marido vai desanimando a esposa vai desanimando o marido, a mãe vai desanimando os filhos vai desanimando os pais, e daqui a pouco está todo mundo disperso, está todo mundo agora vivendo os seus próprios deleites, vivendo o seu próprio querer, e o projeto de Deus vai caindo no mar do esquecimento, até que chega um ponto que passa uma vida inteira, eu e você, que nem esse povo, levando uma vida no automático, e nada estava acontecendo. E Deus não requer isso para mim e para você. Deus está dizendo que é tempo de reconstruir. Aonde você parou a obra que Deus te confiou? Aonde você parou de praticar aquilo que Deus te chamou para praticar? Por que parou? Quando parou? Qual foi a distração? Qual foi a voz? Qual foi a palavra que te disse: ei, não vale a pena, deixa isso aqui para depois? 16 anos, amado, aquele povo ficou disperso. Você não precisa ficar 16 anos disperso, não. Sabe por quê? Porque Deus está te chamando a atenção hoje. Porque Ele está te dizendo hoje: ei, filho, filha amada,
se acorda, que eu não quero ver você perdendo tempo, não. Deus não quer ver você perdendo tempo, não. Aquele povo, amado, ele estava no lugar onde Deus queria que eles estivessem. Deus tirou eles do exílio e botou naquele lugar. Muitas vezes, nós estamos aqui dentro da igreja, no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Mas, não quer dizer que nós estamos no lugar que Deus nos plantou, nos colocou, que nós estamos priorizando aquilo que Deus nos confiou. Não adianta, amado, nós estamos dentro da igreja, como aquele povo lá estava, foi retirado do exílio e agora foi colocado no lugar onde Deus trouxe eles de volta. Deus nos trouxe para os seus braços, Deus nos trouxe para essa nova aliança, mas nós não podemos ficar parados fora do projeto que Deus tem para mim e para você. O que Deus tem te cobrado? O que Deus tem confiado nas tuas mãos? Eu e você temos dado o nosso melhor? Ou o tempo está passando, as prioridades estão mudando e nós estamos esquecendo de quem eu e você somos em Cristo Jesus? A consequência de deixar a obra parada, a ilusão da autossuficiência. O povo trabalhou muito nesses 16 anos. Eles plantaram, construíram suas casas e buscaram sua própria estabilidade. Mas o efeito da bolsa furada, Deus mostrou que o resultado do esforço deles sem Ele era nulo. Eles têm plantado muito e colhido pouco, fala no versículo 6. Aquele que recebe o salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Quando nós estamos fora do projeto de Deus, é assim, amado. Nada nos sacia. A gente dá um passo para frente, 2, 3 para trás. Parece que as coisas não fluem. Por quê? Porque o céu se fecha. Porque o orvalho para de descer e o culpado não é Deus, como diz aqui na palavra. Olha, versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde seus caminhos o levaram. Mais uma vez o Senhor fala para o povo aí no versículo 7. Mas só que agora no versículo 8, amado, Deus dá uma instrução. É o que Deus está falando para mim e para você hoje. Talvez você ficou parado por algum tempo. Talvez você se encontra hoje parado, estagnado, esquecido, disperso. Talvez você está distraído com algumas situações que tem feito com que eu e você não temos dado tamanha importância àquilo que Deus nos confiou. Como eu disse, várias situações que eu e você podemos estar negligenciando o querer de Deus para mim e para a sua vida, seja Ele na tua casa, seja Ele aqui na igreja, seja Ele na tua empresa, na tua família, mas o querer de Deus, aquilo que Deus falou no teu coração, ó Denilson, você precisa fazer isso e assado, seja aonde você se colocar, planta os seus pés. E talvez eu e você temos deixado para depois o projeto, o propósito do Senhor. Mas Deus, no versículo 8, Ele fala para o povo: subam ao monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. O Senhor não disse assim para aquele povo: ó, eu vou exterminar vocês agora, porque vocês ficaram 16 anos sem fazer a minha obra, sem reconstruir o templo. Não, o Senhor agora no versículo 8, Ele dá uma nova instrução para o povo: ó, eu vou ter misericórdia da vida de vocês. A ordem agora é: reconstruam o templo, subam e busquem a madeira. Reconstruir, diga comigo, é tempo de reconstruir. Aleluia. Deus agora fala para eles, no 8, subam para o monte para trazer madeira, construa o templo, para que eu me alegre nele e nele seja glorificado, diz o Senhor. 9, vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz?
O Senhor agora começa a falar o resultado. Olha, nesses 16 anos que vocês ficaram preocupados só em plantar, só em trabalhar, só em dar fim nos acabamentos nas suas casas, nada do que vocês faziam dava sentido, nada do que vocês faziam saciava os desejos do seu coração, e vocês passaram esses 16 anos buscando mais e mais e mais, e parecia que sempre existia um vazio, e fui eu que permiti isso nas suas vidas. Foi o próprio Deus que fez com que as coisas não acontecessem de uma forma que poderiam acontecer, porque o povo estava em desobediência. O povo estava fora da vontade de Deus. Amados, tem áreas na minha e na sua vida que não estão fluindo, que nós precisamos nos perguntar: Deus, o que é que eu estou fazendo, ou o que é que eu não estou fazendo? O que é que eu deixei de fazer, Senhor? Porque os céus não estão se abrindo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre as minhas finanças. Nós precisamos nos achegar a Deus e perguntar: Deus, o que precisa ser mudado em mim? Sabe por quê, amado? Porque Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é perfeito e fiel. O que precisa ser restaurado hoje? O que Deus nos confiou e nós estamos deixando para depois, amado? Talvez é a tua vida de oração que precisa de uma restauração hoje, a partir de hoje. Você parou de orar, você parou de jejuar, você parou de crer. O que precisa ser restaurado para que Deus venha abrir novamente os céus em teu favor? O que você precisa colocar em ordem? O que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. Nada do que acumulamos prospera se a nossa vida com Deus estiver em ruínas. Uma aplicação prática. Às vezes nos perguntamos: por que trabalhamos tanto e a nossa alma ela continua vazia? Ou por que os nossos projetos parecem não render? Avalie as suas prioridades. Se as suas prioridades elas não estão invertidas, é isso que Deus requer de mim e de você hoje. E olha o que Deus fala ali no versículo 8: subam um monte para trazer madeira, construam um templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. E vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês ocupa com a sua própria casa. Existia uma causa, amado. Deus não estava fazendo isso por maldade, não. Deus, Ele tem planos de nos prosperar e não de nos causar danos. Mas naquela situação existia uma causa. Falou assim para o povo: por que eu fiz isso? E Ele entregou a causa. Há 16 anos atrás, eu tirei vocês do exílio, coloquei vocês neste lugar e pedi: construam o templo. Pedi não, eu dei uma ordem: construam o templo. Foi por essa causa que vocês passaram esse tempo todo plantando, colhendo, e nada saciava, nada dava conta. E olha o que Deus fala no versículo 10: por isso, por causa de vocês, o céu reteve o quê? O orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Coloca aí o versículo 10, por favor. Por causa disso, por causa de vocês, do povo, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Por conta de desobediência, por conta da procrastinação,
o que era para descer do céu, o orvalho, se fechou. Aquela região era uma região árida. E o orvalho, diante daquelas plantações, ele tinha um resultado essencial para que produzisse fruto com qualidade, quantidade e excelência. Mas como o povo agora não estava priorizando o querer de Deus para a sua vida, a missão que foi dada, de eles reconstruírem o templo, a palavra diz que o orvalho e a terra deixou de dar fruto, porque o céu reteve o orvalho. A ação de desobediência, amado, gera uma reação. A ação de nós procrastinar os projetos de Deus na minha e na sua vida, geram reações do céu. A palavra diz que o céu reteve o orvalho. O céu, ele tem poder de reter situações na minha e na sua vida, como ele tem poder de abrir portas para mim e para você. Tem coisas que a gente fica lutando aqui na terra, que a gente fica querendo dar jeito, que a gente fica querendo achar soluções no nosso próprio entendimento, na força do nosso braço, no nosso conhecimento humano. Mas, amados, quando o céu, ele retém, nada acontece. Você fica 10 anos, você fica 15 anos, você fica 20 anos e a situação, ela não muda. Porque quando é daqui para cá, é só Deus. E com Deus não tem negócio, amado. Aqui na terra até tem. As pessoas se movem para cá e para lá e gostam de dar um jeitinho, até onde a força do seu braço acontece. Mas quando nós agora nos confrontamos com a vontade de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, não tem como eu e você achar que nós vamos dar um jeitinho e as coisas vão acontecer de qualquer maneira. Não vai. A palavra de Deus fala que o céu reteve o orvalho. A palavra de Deus fala que o céu reteve aquilo que tinha um papel importante para que aquele povo prosperasse, para que aquele povo agora conseguisse ter colheitas que saciassem, colheitas que fizessem com que eles viessem se sentir completos, colheitas que viessem trazer resultados positivos na sua vida. O que eu quero te dizer nessa noite, observe o que Deus tem te pedido, observe o que Deus tem te confiado. Será que eu e você não temos dado motivo para que o céu venha reter o orvalho dele sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas finanças? É tempo de restaurar. Deus quer que você saia daqui hoje entendendo que Ele está te chamando para uma grande restauração, para que você não passe tempos mais sem ver o resultado de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. É tempo de se lançar para um novo tempo de Deus. É tempo de você agora não ficar mais parado sem vendo nada acontecer de novo. Deus quer que você venha viver coisas novas, mas para isso os céus, eles precisam se mover em seu favor, em meu favor. Hoje é noite de nós nos colocar diante do Senhor e dizer: Deus, me ajuda aqui, Senhor. Abre os meus olhos como o Senhor quis abrir os olhos desse povo. E fala ao meu coração o que precisa ser feito, Deus, para que o orvalho volte a descer sobre a minha plantação. Aleluia. O que você não tem colhido na tua vida? Qual é a parte que está seca? Versículo 10: por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. 11
e nos campos e nos montes provoquei uma seca, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado, e o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Autoavaliação. 2 vezes o Senhor repete: vejam aonde seus caminhos os levaram, no versículo 5 e no versículo 7. 3 passos agora importantes, amado, para você provocar essa restauração que Deus requer da sua vida. Passo 1: subam ao monte. Exige esforço físico, sair do lugar de comodismo, buscar o lugar da oração e da presença. O Senhor fala para aquele povo agora: subam ao monte para buscar madeira. Ele falou agora para aquele povo: saiam da sua zona de conforto, pare um pouco agora com as suas plantações que não está dando resultado nenhum, se esforcem, subam ao monte, vão para o lugar onde eu estou mandando vocês ir. Tenha um esforço físico, saia do lugar do comodismo. É a mesma coisa que você buscar novamente o lugar de oração, o lugar onde você orava mais, o lugar onde você tinha mais fé, o lugar onde você priorizava mais, o lugar onde você encontrava a presença do Senhor, o lugar onde você tinha um coração mais aquebrantado, um coração mais dependente de Deus. Deus dá um primeiro tópico para aquele povo: suba um monte, chegou, 16 anos é muito, para com essa besteira que vocês estão fazendo, de estar fora do meu propósito, de desobedecer a ordem que eu dei para vocês, de reconstruir o templo. Deus fala com aquele povo: acabou aqui, subam ao monte. O primeiro passo que Ele dá, é o que Deus está falando para mim e para você hoje: ei, acabou aqui. Para de viver essa balela aí que não vai levar em lugar nenhum. Para de ficar lutando com a força do braço. Eu não quero ver você passar 16 anos no sofrimento. Começa agora a subir ao monte, a buscar madeira. Foi o primeiro passo que Deus deu. Segundo, tragam a madeira, significa buscar os recursos, disponibilizar o que temos para o serviço do reino. Buscar, trazer, o recurso era madeira. Qual é o recurso que Deus requer que você traga? Qual é o recurso que Deus está te pedindo e você agora só precisa colocar em prática? E último, construam o templo. É uma ação prática. Chega de planejar, chega de dar desculpas. É hora de colocar a mão na massa. Deus, Ele foi bem claro: construam o templo, construam. Deus, Ele não falou, planejem uma construção. Deus, Ele não falou, sonhem com uma construção. Ele foi bem claro: construam o templo, façam acontecer. É o terceiro passo. Para de ficar planejando, para de ficar dizendo: amanhã eu faço, depois eu me posiciono, depois eu tomo essa atitude. Não, amado, bota para acontecer hoje. Para de perder tempo. Deus não quer ver você passando anos sofrendo, não. Ele quer que você tome uma atitude e comece a colocar para acontecer o que Deus tem te pedido. O que Deus tem pedido para você? Deus está falando: ei, é para construir, é para botar a mão na massa, é para cair para dentro, é para parar de ficar parado, é para fazer acontecer. O motivo da reconstrução não era o luxo do prédio, mas era a glória do Senhor que era para ser derramada ali naquele lugar. A palavra de Deus fala: reconstruam para que eu me alegre. Deus quer que você coloque em prática. Não é para glorificar o nome de ninguém, não. É para que Ele se alegre com a mim, com a tua atitude.
é para que Ele veja eu e você em estado de obediência, e Ele venha alegrar o seu coração e derramar sobre nós as bênçãos sobrenaturais que Ele já tem preparada para mim e para a sua vida. Versículo 10, e por isso, por causa de vocês, é por causa de vocês, Ele falou, foi por causa do próprio povo, não foi, Ele não atribuiu a culpa a ninguém, Ele concluiu a culpa para quem Ele pediu. Não adianta, amado, você ficar querendo transferir a culpa para a igreja, a culpa para o pastor, a culpa para o culto, a culpa para o som, não. Aquilo que Deus Ele pediu para você, é você e Deus. O posicionamento que Deus tem pedido na sua vida é você e Deus. Ele falou no 10, por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. E nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Versículo 12, e Zerobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo fizeram o quê? Obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. Deus me enviou aqui nessa noite para você, para te dar esse recado. O recado foi dado. Deus usou Ageu para dar o recado para Zerobabel. E o povo obedeceu. O orvalho não estava caindo mais. Deus alertou o povo. Deus deu a direção, Luiz. E agora a palavra diz que o povo, ele obedeceu. Amado, Deus, ele fez a parte dele. Deus, ele viu o povo inerte por 16 anos. Deus, ele viu a plantação do povo sem dar resultado eficaz. Agora Deus também fala para o povo, eu vou falar a verdade, diz Deus para o povo, foi por causa de vocês mesmos. Mas Deus agora fala para esse mesmo povo que Ele estava chamando a atenção. No versículo 12. Zerobabel, filho de Sealtiel, com o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus. E por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, o povo temeu o Senhor. O povo temeu. O povo não ficou brincando, achando que era balelinha, o que Deus estava falando para eles, não, minha irmã. O povo foi lá e temeu. O povo se humilhou. O povo pediu perdão a Deus. O povo reconheceu que ficou 16 anos parado, sem fazer o que precisava ser feito. Amado, para que o céu venha se abrir novamente, o orvalho descer sobre as nossas vidas, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. Sem obediência não tem resultado, sem obediência o novo de Deus não acontece na minha e na sua vida. O restante do povo obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. E então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Depois que o povo obedeceu, depois que o povo se arrependeu, depois que o povo temeu o alerta do Senhor, olha o que Deus falou para o povo no versículo 13 em diante. E então o mensageiro do Senhor, Ageu, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, diz o Senhor.
Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês a partir de agora, porque vocês temeram, porque vocês obedeceram, porque vocês entenderam. Aleluia! Eu estou com vocês, declara o Senhor. 14. E assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, do seu Deus. Agora o Senhor incentiva aquele povo, agora o Senhor enche de ânimo aquele povo e diz: ei, pode começar porque eu estou com vocês. Porque vocês temeram, porque vocês obedeceram, agora eu sou um Deus presente na vida de vocês. Agora o orvalho vai começar a descer novamente, porque vocês temeram a palavra, porque vocês obedeceram. O que você precisa obedecer? Aonde que o teu coração se inclinou? E você não tem temido o que Deus tem te cobrado, o que Deus tem te chamado a atenção, o que está te deixando distraído durante a caminhada. Deus, Ele quer restaurar, porque é tempo de restaurar hoje. Deus, Ele quer refazer algo novo na tua vida. Deus, Ele quer renovar a aliança. É tempo de restaurar, é tempo de priorizar. É tempo de se colocar diante do Senhor com o coração temeroso, com o coração que entende que Deus quer fazer algo maior na sua vida. A palavra de Deus diz que depois que o povo obedeceram a voz do Senhor por causa das palavras do profeta Ageu, então o Deus falou para eles: eu estou com vocês. Sabe o que Deus quer te falar? Sabe qual é a frase que Deus quer falar ao teu ouvido hoje? Se você temer tudo que Deus está te falando, se você obedecer a direção que Deus está te dando, que Deus tem te dado, e colocar em prática aquilo que Deus tem te confiado, sabe o que Deus, Ele tem prazer em falar aos teus ouvidos? Eu estou com você, filho amado, filha amada, eu não te abandonarei. Eu vou te ajudar nessa reconstrução. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Não é tempo mais de ficar parado, não é tempo de ficar deixando para depois, não é tempo de inverter as prioridades, é tempo de confiar, é tempo de declarar, é tempo de se lançar. É tempo de se dispor, é tempo de não só deixar os alicerces parados, é tempo de levantar as paredes, é tempo de reconstruir do zero ao acabamento, é tempo de fazer a obra completa, porque aquele que confiou a você essa obra, ele é fiel para cumprir todos os seus projetos na sua vida. Vai se colocando de pé, vai curvando a tua cabeça, vai orando a Deus, vai pedindo perdão a Deus nessa noite, vai dizendo para o Senhor aonde é que você parou, aonde é que você tem parado, há quanto tempo você não tem obedecido aquilo que Deus requer do teu coração, e vá pedindo perdão a Ele nessa noite. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe, se você quiser caminhar, você caminhe, mas comece nesse momento a orar a Deus e dizer: Deus, eis-me aqui, Deus, eu não quero mais que o céu fique fechado em meu favor, eu quero ver o orvalho descendo novamente.